Trouxe o tema O Mercado Mudou, né, e a nossa visão sobre dutos e ventilação. Qualquer dúvida, fique à vontade, levantem a mão de forma organizada, a gente vai tirando a dúvida aí ao longo da apresentação. Bom, aqui eu trouxe uma programação, né, do que eu vou estar falando, do que eu vou estar passando para vocês. Eu vou contar uma breve história, vou trazer uma linha do tempo aqui, da história da Multivac, né, ao longo de 37 anos de existência. Vou depois demonstrar, falar um pouquinho sobre dutos, as normas, né, e a evolução ali da Multivac com os produtos ao longo desse período. Vou trazer um case que eu gosto de falar bastante aqui, um case de sucesso, né, a gente se orgulha muito, eu acho que é uma mudança de chave ali do MPU, né, do duto de poliuretano. Vou falar também um pouquinho da nossa linha de produtos, né, de novas oportunidades, e no final eu encerro com algumas fotos e algumas obras que a Multivac participa hoje em dia. Bom, olha aqui o início da Multivac aqui em 89, né, a Multivac se inicia, são dois diretores, né, o Robert e o Dogo fazem uma união e iniciam a Multivac no Brasil, em São Paulo inicialmente. Eles depois lançam em 92, uma data importante aqui, o Semideck, né, o duto flexível, e em 97 faz o lançamento do AXC e do Muro, entrando um pouco para a área de exaustores. 2004 aqui uma data importante também, o AXC e o KVR, né, a gente faz o lançamento. 2005 a Multivac lança o CD em São Paulo, que fica na Vila Leopoldina, que é onde fica toda a nossa parte comercial e o setor de engenharia da empresa. 2007 lança o Ventideck e aqui em 2008 a construção da segunda fábrica em Itu. Para vocês terem uma ideia aqui, ó, todo mundo ouve, né, muito se falar do MPU, do painel, somente em 2009 inicia-se a fabricação do MPU na nossa fábrica em Itu. Mas sem as outras palestras. Trazendo algumas outras datas importantes, né, que eu falo um pouco depois ali no case de sucesso. 2013, a Multivac lança ali a linha Clean, né, painéis Clean, eu vou explicar direitinho depois a utilização desse painel, e o duto, a confecção de dutos octogonais, né. Depois, em 2015, visando o mercado, né, as inovações do mercado, a Multivac lança gabinete de ventilação, né, as caixas de ventilação CFM, 2017 CVM e 2019, 2 anos, o VXM, que são gabinetes maiores, até 20 mil metros cúbicos hora. Bom, friso aqui também, a gente sofre ali com a Covid em 2020, a Multivac entra, se aprofunda ainda mais nessa área hospitalar, né, na parte de sanidade hospitalar, e em 2024, né, a Multivac começa a ampliar a fabricação para motores eletrônicos, né. Vou falar um pouquinho também dos motores eletrônicos. Trago agora, recentemente, a Multivac agora inova mais uma vez, né, 2026, a Multivac lança um suporte em L para fixação e suportação dos dutos MPU. E também, agora recente, né, em 2026, a Multivac também lança um novo sistema de levantamento, um novo sistema de cálculo de quantitativo de material. Isso já está disponível no nosso site e todos esses produtos que eu mencionei para vocês, no stand ao lado, vocês encontram eles lá, tem uma banquinha da Multivac, vocês podem verificar todos esses produtos, pegar nosso catálogo e tirar qualquer dúvida depois da apresentação, a gente vai estar por lá. Bom, trago aqui um pouquinho da história, né, do mercado, da evolução do mercado ali na construção civil. Como vocês se deparam hoje, por exemplo, né, os prédios, antigamente a gente comprava, né, eu sempre trago esse ponto, os apartamentos você comprava com 60, 40 ou 50 metros quadrados. Hoje em dia esses apartamentos foram reduzindo ali de tamanho. Consequentemente é o que? É a evolução da construção civil. Foi reduzindo o espaço, reduzindo o tamanho, pensando-se na sustentabilidade, né? Então a parte de duto seguiu esse mesmo critério, né? Tanto como evoluiu na construção civil, o duto foi ano após ano evoluindo, tanto a forma de confecção,
que depois eu demonstro no case de sucesso, como também a parte de estruturação. Trago aqui algumas vantagens, né? Peso, espaço, eficácia, eficiência energética e também a parte de mão de obra, né? Quanto menor o tempo de mão de obra ali, melhor durante a construção, tanto civil como de dutos também. Bom, as normas sofreram o mesmo processo, né? As normativas. Temos hoje atualizações de algumas normas e foram criando-se ao longo dos anos algumas normas de acordo com a evolução do mercado. Aqui temos a principal, aqui, que eu gosto de frisar, 16401, de instalação de ar-condicionado. Aqui essa daqui também é muito interessante, 72256, que é do tratamento do ar. E a 16235 aqui, para a confecção de dutos de painéis pré-isolados, que já entra dentro do nosso carro-chefe, que eu digo assim, do MPU, né? Do painel de poliuretano. Aqui é a historinha dos dutos, né? A gente começa lá em Roma, né? Nos anos romanos, lá com dutos para transporte de água, transportes de matéria, no caso dutos de alvenaria, e depois vai evoluindo ao longo do período, os dutos chavetados, frangeados, aspirados, soldados, flexíveis, semiflexíveis, e até chegar hoje em dia para os dutos isolados MPU, conforme eu disse para vocês. Bom, aqui eu trouxe algumas fotinhos, são as evoluções que eu mencionei nos dutos, né? Antigamente a gente já trabalhava desde 2007, ali, quando a gente trouxe o MPU da Europa para cá, 2009 que eu mencionei começa a fabricação, só que só faziam-se dutos quadrados ou retangulares. E isso ao longo do período, em 2013 eu vou frisar um pouco mais isso, porque depois eu entro nisso no case de sucesso, começam a ser trabalhar de outras maneiras ali, do duto mais próximo do ideal, daquele duto redondo, né, circular, que seria o duto octogonal. Aqui vocês podem ver, eu trago uma foto ali de uma obra, né, de um de nossos clientes, numa rede supermercadista, né, atacadista, de um duto octogonal. Qual é a vantagem disso? Você fica com o duto mais próximo do oval, né? Um melhor fluxo de ar, uma estética melhor e também você reduz o custo desses dutos. O que seria esse custo desses dutos, né? Você reduz os lados, né? Quanto você, de 4 lados do duto retangular, você passa a ter 8 lados. 8 lados você reduz ali a estruturação, a parte de reforço do duto, sendo também financeiramente mais econômico. Bom, seguimos aqui algumas fotos de outras maneiras de confecção de dutos, né? Partindo da base do octogonal, também é possível se criar um duto oval, que tem essa estética aqui, também com o outro lado, só que com a base inferior e superior mais achatada, fazendo com que o duto se expanda melhor fluidez do ar e também diminuição aqui na parte de estruturação na lateral. E uma opção arquitetônica um pouco melhor. Bom, como eu mencionei, trago aqui um case de sucesso, gosto de falar desse tema bastante, né? Porque foi, eu acho que a virada de chave da Multivac, né? Trago aqui um dos nossos clientes, como eu mencionei, uma rede supermercadista. A gente tinha já algumas vendas de material de poliuretano para o açaí, mas o que acontece? Eles chegaram para a gente com um problema. Eles chegaram: pô, Multivac, gostei do seu produto, vocês fabricam duto, é 1/5 do peso, para vocês terem ideia, do duto de chapa. Eles chegaram para a gente e falaram: pô, cara, vou reduzir todo o meu gasto estrutural e de sustentação. Só que acontece o que? Eles estavam tendo problemas, né, com os dutos de chapa na parte de condensação e no peso da estrutura. Para vocês terem ideia aqui, eles geralmente usam cerca de 350 TR, dava em torno de 30 toneladas de chapa. Isso, imagina na sustentação entre as treliças, né, do telhado deles, esse peso todo. Ou seja, eles teriam que ter vigas de reforço ali para estruturar todo esse peso. E o que aconteceu? Começou a ovalizar ali o telhado do mercado, dando até alguns casos de infiltração também. Então geravam 2 problemas o duto de chapa na rede supermercadista. Por serem trechos muito grandes, o peso era muito exorbitante, né? Então ficava muito peso e a estrutura começou a ser afetada.
eles tiveram a sacada do quê? De fazer o duto de MBU. Eles falaram, pô, como o material MBU tem 1/5 do peso, vamos trocar para esse material. Mas na hora do quantitativo, no dimensional ali, para dar a vazão adequada, o duto ficou muito grande, assim, a largura e a altura do duto ficou muito espesso. E eles tinham outra solicitação, que era o quê? Passar com esses dutos entre as treliças, por um melhor design ali e melhor desempenho. Chegaram com esse problema na Multivac. A gente, a princípio, falou, pô, difícil, né? Como que a gente vai conseguir colocar esses dutos dentro da treliça? E aí foi o grande desafio da Multivac. A princípio, esse desafio foi um pouco dificultoso, por quê? Porque ninguém fabricava. A Multivac foi a pioneira ali nesse segmento octogonal. Não existia ferramentas para confecção de dutos octogonais. Muito menos, ninguém tinha feito, você não tinha referência nem fora, nem dentro do mercado nacional. A Multivac fez o quê? Falou, pô, vamos estudar uma maneira de, em parceria com o cliente, resolver esse caso. A vantagem é que o cliente super apoiou essa causa e os projetistas gostaram, falaram, pô, vamos fazer uma coisa diferencial, né, do mercado. Bom, seguimos com isso, tinha uma faca lá, que geralmente para os dutos retangulares e retos a gente faz faca com um ângulo de 45 graus, para formar os dois ângulos de 45, formando o ângulo de 90 graus e fazer os 4 cantos do duto. No duto octogonal é feito um processo um pouco diferente. A faca tem um ângulo de 22,5, ou seja, metade do ângulo de 45, e você dobrou o número de lados, ou seja, de 4 para 8 lados. Essa foi a sacada do mercado. Como surgiu isso daí? Tinha uma faca que tinha sido, por curiosidade, fabricada errado. O ângulo de 45 estava com o ângulo de 30 graus na parte da usinagem da faca. O que aconteceu? Tinha um engenheiro lá, um colega de empresa, um engenheiro, ele olhou aquela faca e falou, pô, vou tentar fazer, cara, 45 graus, cada canto, vou tentar com essa de 30 fazer 6 lados, né? Para somatória tudo, dá os 360, e fazer o duto. Fez o duto, na hora de fechar, não ornou muito bem, não ficou muito legal. Ele falou, pô, 30 graus não vai enrolar com 6 lados. Vamos tentar fazer o quê? Vamos dobrar. Vamos reduzir o ângulo, né? Já tinha dado parecido ali, forçou um pouquinho, deu certo. Ele falou, vou reduzir para 22,5 esse ângulo, a metade dos 45 e dobro o número de lado. Pô, fez o primeiro teste, a hora que montou, deu certo. O cliente mostrou para o cliente, né, para sair, eles olharam e falaram, isso vai dar certo. Bom, vamos seguir com essa ideia. E assim foi o nosso maior case de sucesso. Montaram o primeiro duto, deu certo o duto octogonal, consequentemente, vem esses resultados obtidos aqui. Gosto de frisar o quê? Com o duto de chapa, eles tinham um tempo de 45 dias de montagem. Depois que começou a passar para os dutos octogonais, eles tiveram uma redução para 22 dias de mão de obra. Isso gera custo de deslocamento, custo de mão de obra homem ali no dia da obra, fora alimentação e todos os outros custos. Sendo um duto mais leve, consequentemente também diminuiu o custo de sustentação. Ou seja, economizaram na sustentação, economizaram na mão de obra, reduziram o tempo de obra e o desempenho era melhor. Por quê? Porque o duto de chapa ele tem, na classe da norma, ele entra dentro da classe, mas ele é menos estanque do que o duto de MPU, sendo o colágeno macho-fêmea, que é um tipo de conexão que é feito ali para a união de dutos. E melhorou o quê? O fluxo do ar. Também o aspecto visual. Na rede supermercadista, vocês podem olhar para cima ali, acho que todos vocês que, se não repararam ainda, vão reparar de hoje em diante, olhem para cima, vocês vão ver aquele design legal, aquele duto à vista, à mostra. Isso é muito interessante também. Bom, seguindo aqui, a Multivac para dutos octogonais tem um plano de corte, né? A gente trabalha com plano de corte, ou seja, ainda mais para facilitar a obra, esses dutos, os trechos retos, né, de duto, lineares, de grande comprimento, eles já vêm com cortado de fábrica. Tem uma máquina que já faz os cortes aqui através do plano de corte. Então você tem um duto de um diâmetro X, eles fazem o estudo do plano de corte para sair todas as placas cortadas. Então você tem na sua obra o que? Placas cortadas
separadas por pacotes, trecho a trecho. Chega uma plaquinha, um pacote de placa, isso é o trecho tal do duto. E assim por diante. Facilitando ainda mais a obra. Bom, como eu disse para vocês, essa foi a sacada do mercado que fez sucesso. Consequentemente, o Açaí, de cara, eles fecharam 17 lojas com a gente. Falaram, pô, legal, deu certo na primeira, montamos, deu certo o projeto. Pô, Multivac, quero que você cote e orce mais 17 lojas que eu estou montando agora, que eu estou estruturando. De cara, a gente fechou 17 lojas do Grupo Açaí. E, consequentemente, se espalhou a notícia. O Açaí, não sei se todos conhecem, né? É a mesma diretoria, o diretor do Açaí era um ex-diretor do Atacadão. Consequentemente, o Atacadão abraçou essa ideia. Não foi só o Atacadão. Vieram outros mercados, Atacarejo, São Mateus, Savenhago, entre outros, compraram essa ideia. Hoje, para vocês terem ideia, já passou até esse número, já está até desatualizado, já são mais de 230 lojas do Açaí com produtos MPU. Entre outros fabricantes, entre outros supermercados, clientes nossos, aderiram também a essa ideia. E aí, eu falo que é o case de sucesso que em 2013 explode o MPU para o mercado, através dessa parceria entre o Açaí e outros supermercados. Bom, trouxe aqui algumas fotos, tá? Para ficar mais claro para vocês. Aqui é a saída do Fancoy, aqui o duto octogonal, tá? Aqui é o processo que eles fazem em montagem, aqui está com plástico preto que é para proteção de subir nesse duto agora. E aqui o jeito que ele é fixado lá em cima e montado. Bom, visando não só a parte de MPU, né? A Multivac também já tinha, como eu mostrei na linha do tempo, toda a nossa linha de ventiladores, né? De ventilação e exaustores. Consequentemente, a gente foi observando o mercado. A Multivac, ela é uma empresa que ela se atenta ao mercado. Ela sempre está ali no mercado para novidades. Pô, o mercado vai mudando, a gente vai, de acordo com o mercado, seguindo essas mudanças, essas atualizações do mercado. Hoje, muitos de vocês se deparam com o quê? Trago até uma informação, com a qualidade de ar interno com VRF. O que seria isso? Uma mudança no mercado. VRF, a gente acredita que é uma forma hoje de se trabalhar, né? Que vem para revolucionar um pouco o mercado. E o MPU casou muito com esse sistema. E a Multivac, observando isso, vocês podem notar que tem um gráfico aqui embaixo. Esse gráfico diz o quê? Que a maioria das obras aqui, né, essas azuis, são refrigeração através de água gelada. E a vermelhinha é VRF. Na verdade, não é que o mercado está parado, que o mercado... não estão fazendo mais obra assim, não sei o quê. É que, na verdade, o mercado está mudando ao longo dos anos. Aqui começa em 2010, para você ver, ó, a quantidade do VRF vai aumentando ano após ano. Diminui um pouco a água gelada e aumenta o sistema de VRF, tá? Pensando nisso, a Multivac traz o que para vocês aqui? A gente foca na qualidade do ar interno e na tomada do ar externo também, trazendo o que? Gabinetes, sistemas de ventilação. Aqui você pode ver um sistema de tomada de ar externo, né, que aqui tem um insuflador, e também as grelhas de porta. Para quê? Para fazer a qualidade melhor desse ar externo. O que faz isso, a qualidade do ar externo? Pô, aqui hoje a gente está com o sistema condicionado, a porta está aberta, né, está tendo uma perda dentro da porta aberta, mas com a qualidade do ar externo, você faz o quê? Vocês podem se deparar aqui durante a palestra, vocês podem ver que depois de um tempo vocês vão ficando sonolentos, não sei o que. É o nível de oxigênio se esgotando no lugar dele e o nível de CO2 da nossa respiração aumentando. Por isso que a gente foca nesse sistema, na qualidade do ar externo e na tomada de ar externo, exigido hoje em muitas obras, e normas atuais, né, as novas atualizações exigem uma qualidade melhor. Na 16401, a nova atualização, esse daí vai ser medido de acordo com o CO2 do ambiente, para vocês terem ideia. Então, a Multivac atenta a isso, traz o que para vocês? Sistemas, soluções para tomada de ar externo. Com o quê? Com gabinetes. Eu mencionei para vocês lá em 2015, né? A gente entra com esse carinha aqui, ó, CFM. O que seria essa CFM? É um gabinete de ventilação único, ali tudo completo, com ventilador, filtro e aqui ele tem uma espuma, tá? De atenuação acústica. Para quê? Para diminuir o nível de ruído e você fazer
num produto só, tudo. A filtragem, o nível de ruído menor e o próprio ventilador. Certo? Aqui tem uma outra opção, que é a CVM. A diferença da CVM, que a CFM ela pega numa vazão um pouco menor, de 500 a 1000 metros cúbicos hora, e a CVM é um conjunto de motores. A diferença é que também não tem atenuação acústica, mas você consegue unir ali um grupo de 2 a 4 motores, tendo uma vazão até 6.000 metros cúbicos hora e pressões maiores, atendendo a demanda do mercado. Hoje a Multivac trabalha com equipamentos na linha de ventilação e exaustão de 90 até 20.000 metros cúbicos hora, atendendo mais essa parte de conforto ou residencial, industrial que vocês se deparam. Aqui eu mostro para vocês a solução que a Multivac teve, né? São gabinetes de ventilação, ventideck, bocas de ventidecks no ambiente, e os dutos, tanto pode ser octogonal como retangulares. A saída dos dutos para a boca de ventilação, com o DVK, a gente faz de acordo com o colarinho, né? De MPU, a única diferença desse colarinho é que ele tem abas aqui que você rebate no painel. Não sei se todos se depararam com que é feita a fabricação e a parte de transporte de ar com dutos de MPU, mas é feito dessa maneira. É o duto, é a boca de ventilação ou grelha de difusor direto, né, acoplado no duto, e a utilização, no caso daqui de colarinhos, de flexíveis com esse carinha aqui, certo? Bom, seguindo aqui, entrando aqui falando um pouquinho mais sobre nossa linha de gabinetes, né, de ventilação, trago um pouquinho das inovações do mercado. A Multivac inova também mais uma vez, começa fabricando esses carinhas, né, esses gabinetes com motores AC e depois DC, e hoje em dia a Multivac inova com motores EC. Todos os gabinetes são fabricados, né? Você tem opcional tanto no motor DC como no motor EC. Qual que é a vantagem do motor eletrônico? Você consegue modular, você consegue um controle melhor, você consegue colocar um controlador externo e fazer um controle de acionamento através de um sinal 0 e 1. Você tem um sinal, manda o pulso através de um sensor, exemplo de pressão de CO2, para acionamento desses gabinetes. Consequentemente, você tem uma melhor eficiência energética. Por quê? Porque ele não vai ficar full time ligado, ou ligado em conjunto com a iluminação. Muitos fazem assim esse tipo de ligação. Não, ele vai ligar de acordo com os sensores. Você tem uma sala dessa, no momento está um pouco mais vazia, o gabinete vai ficar ali stand-by, sem entrar a tomada de ar externa. Aumentou o nível de CO2, ele aciona através de um sensor. Isso é uma sacada de mercado também. E outra, né? A Multivac contempla essa CFM aqui, esse nosso gabinete, com menor tamanho, altura de mercado. Para quê? Para você trabalhar, a gente sabe que, como eu mencionei no começo, né? As construções civis vão diminuindo, vão tentando as novidades do mercado, e o trabalhador ali, eu fui muito tempo de campo, eu sei as dificuldades de campo, né? Você tem aquela dificuldade de montagem ou de manutenção depois entre forro. A gente pega uns forros aí que, pelo amor de Deus, não cabe nem o braço direito. Esse gabinete é o menor de todos, a altura menor de todas, com 26 centímetros de altura. Ou seja, a gente focou no quê? No mercado, na redução de espaço, né? Tamanho reduzindo, a melhora ali do fluxo, atenuação acústica e motores eletrônicos para o melhor controle do produto ali. Bom, aqui foi o que eu mencionei da CFM, né? Menor altura, 2 tamanhos, 500 e 1000, né? Que é a vazão dele, motores eletrônicos e AC também. E vantagem também, todos os nossos gabinetes, tanto a CFM, CVM e VXM, funcionam tanto na vertical como na horizontal, opcional. Isso daí, só no sentido que tem o sentido de montagem. CVM, um pouco mais barrudo aqui, que nem eu falei para vocês, possui vazão até 6.000 aqui com 4 motores e 2 motores até 3.000, atingindo já outra faixa, né, de 1.000 até 6.000 metros cúbicos hora, uma vazão um pouco melhor. E até 20.000 a gente fabrica 2 modelos aqui de pleno fan, VXM7 e 1520, até 20.000 metros cúbicos hora. Bom, seguindo com a outra linha de produto, né, que a Multivac também fabrica, são ventiladores, né, axiais.
a gente trabalha aqui com o tamanho, né, que seria a boca aqui, né, dos nossos ventiladores, até 315, de 100 até 315, são 6 modelos diferentes, baixo nível de ruído, 2 tipos de velocidade, tá, máximo e mínimo, para melhor regulagem desses equipamentos, e também tem a linha ISO Mix, que seria o quê? A linha ISO Mix seria com atenuação interna acústica, com menor nível de ruído. A gente se deparava com a Multivac, é uma empresa que ela frisa muito isso. A gente está sempre próximo dos clientes para entender o que está acontecendo no mercado. Às vezes o cliente vem, pô, mas não tem aquele equipamento, os caras falaram que faz muito ruído, aquele exaustor. Então a Multivac vai pensando nisso, criando linhas com atenuação acústica, para diminuir também o incômodo auditivo dos equipamentos. Então a Multivac sempre está atenta ao quê? Ao mercado, às tecnologias, motor eletrônico, melhor controle, menor nível de ruído, melhor eficácia energética e assim por diante. Bom, seguimos aqui. Esse daqui eu gosto de falar desse equipamento porque eu acho que eu falo o tanque de guerra da Multivac, né? Ele é um plástico ABS, é um equipamento que a gente tem desde quando fez o CD na Leopoldina em 2005, montado lá. Só trocou o capacitor até hoje esse equipamento, durando 20 anos rodando esse equipamento, para vocês terem ideia, com somente a troca do capacitor. E detalhe, ele fica embaixo de um beiral só, exposto ao tempo, para vocês terem ideia. Esse equipamento eu trago ele é parecido ali com as bocas, né, de 100 até 315, né, que é o diâmetro ali da boca do equipamento, mas ele atende umas pressões maiores, né? Diferente um pouco do turbo, que é uma ventiladora axial, esse é um centrífugo axial, que a gente fala. Bom, fora isso, para lavabo e para banheiro, disse para vocês no início ali da linha do tempo, não sei se vocês se recordam, a gente é um dos pioneiros, né, da Multivac, é um murinho, né, que a gente fala, né, são ventiladores para lavabo e para banheiro. A Multivac também inova nesse produto, trazendo o quê? Esse motor eletrônico, ou seja, melhor eficácia energética, já com válvula anti-retorno, tá? Para não ir odor de um ambiente para outro. Às vezes você tem 2, 3 banheiros ligados em série, né, em sequência, para você não ter o odor de um banheiro indo para o outro. O que se pensou? Uma válvula anti-retorno e motor eletrônico bivolt. A vantagem desse é que você carinha tanto 110 como 220, você já consegue suprir direto no cliente sem ficar alterando ali chavinha ou fiação direto no equipamento. Bom, voltando um pouco para a área do MPU, friso que a Multivac também, vendo as solicitações de mercado, hoje trabalha com MPU na linha Clean, que são para redes hospitalares, né? Centros cirúrgicos, tanto com placa de 10, 20 e 30 milímetros, que seria a espessura, cada em cada ocasião, né? O de 10 a gente especifica para utilização em tomada de ar externo e exaustão, né? Para a parte de ventilação, 20 milímetros suflamento e retorno, 30 milímetros insuflamento e retorno em área externa, direta ao tempo. Pode montar o MPU, a gente orienta com uma tinta emborrachada para melhor proteção, mas você pode montar direto e exposto ao tempo também. Temos aqui placas de 2, 3 e 4 metros. Por que 2, 3 e 4 metros? Para você facilitar ali na hora da montagem, agilizar a sua montagem. Se você tem um grande trecho linear, você faz de acordo com isso mais rapidamente aquele trecho linear, a montagem, diminuindo o tempo de hora homem ali na confecção dos dutos. E 10, 20, 30 milímetros, tanto o gofrado, que a gente fala, né, que é a texturização do painel, como clean também. Temos todos os perfis de interligação de conexões com o maquinário, perfil F, perfil H, perfil... Depois vocês podem se deparar ali na sala do lado, né, todos os nossos perfil U, que é para grelha e difusor, e a Multivac também, pensando no produto, vai inovando aqui, pode ver que aumenta o peso da nossa prensa para melhor colagem, melhor fixação do alumínio no poliuretano e também uma temperatura melhor de processo para evitar bolhas no produto. Bom, acho que não sei se o
pessoal que trabalhou já com o nosso produto, conhece a nossa mala de ferramenta. Aqui ó, é uma fotinho da nossa mala. Isso daqui é o que você precisa para trabalhar com o MPU, para confeccionar seu produto de MPU. Ou seja, uma bancada Multivac, que tem todos os itens disponíveis, e uma mala dessa. Ou seja, uma mala que você carrega no seu carro, no porta-mala ali do seu carro, até atrás do banco, você consegue fabricar duto em qualquer local. Então, é o que eu falo para vocês, isso é a solução do mercado, é a revolução do mercado. Você não precisa andar com um monte de ferramental, um monte de maquinário, aquele frete caro de deslocamento. É isso daqui. Isso daqui você fabrica o que você precisar, tanto dutos retangulares como dutos octogonais. Bom, seguindo aqui, vamos, para finalizar, né, mostrar algumas obras, parcerias, alguns prêmios que a Multivac ganhou de acordo com os anos aí. Trago o friso aqui, ó, a Multivac, ano passado ganha de novo esse prêmio de máquina com uma obra de um aeroporto. 2023 a gente ganha a Carreira Door, Hotel Transamérica em 2012. São premiações que a Multivac contempla ao longo do ano com a eficácia e eficiência do MPU ao longo desses anos aí de obra. Bom, para vocês terem ideia, esses são algumas obras e alguns clientes da Multivac. Friso aqui, ó, a Van, supermercado que eu mencionei, Açaí, Atacarejo, Roldão, Cinemark, lojas americanas. Vocês vão olhar para cima, lojas americanas, lojas CA, às vezes o duto está pintado ali. Vantagem também do material da Multivac, do MPU, pode ser pintado direto sobre a chapa. Então, cara, é uma linha que eu fico feliz em falar para vocês, mas uma linha muito legal e a gente atende a todos esses clientes aqui. Para encerrar, deixo aberto esse espaço aí, para caso vocês tenham algumas dúvidas ou perguntas, fiquem à vontade, podem perguntar. Uma pergunta? Uma pergunta, o dimensionamento, você vai fazer o projeto, sim, em termos de perda de carga do ortogonal, do mesmo MPU aí, muda muito da chapa convencional? A chapa, geralmente você tem uma perda de carga maior porque você tem ela menos estanque do que o duto. A perda de carga também, quanto mais próximo do oval, melhor fluidez do ar, menos perda de carga, menos no seu sistema. Então vai de acordo ali com o layout e com... Mas com relação à resistência da própria superfície do material? Não, é uma face de alumínio, né? A face de alumínio do painel, ele tem uma texturização, mas ele já é de alumínio próprio para simular como se fosse o duto de chapa, entendeu? Então você não tem uma perda de carga ali considerável ali, que possa interferir ali no seu sistema. Você não tem essa resistência muito maior. No entanto, que na obra do Açaí do Atacadão, para você ter ideia, eles tiveram que fazer redução depois na máquina, porque por ser muito mais estanque também e ter uma perda menor, o duto começou a dar o insuflamento ficar assim, um pouco mais agressivo ali nas pessoas, então eles tiveram que reduzir. Tem casos que o pessoal troca a chapa do MPU e acaba reduzindo ali a capacidade da máquina, para você ter ideia. Uma solução legal. Esses dados técnicos, resistência, enfim, isso está no site da empresa ou vocês têm um catálogo? Tudo no site, tudo no catálogo. Na sala do lado você pode pegar o catálogo lá, conhecer nossa linha de produto, e aí no site tem toda a certificação, todas as normas, tudo que é sobre MPU e tantos ventiladores, ficha técnica, tem tudo disponível no nosso site. Você consegue baixar tudo, inclusive a nossa nova planilha de levantamento. Bom, alguma pergunta? Qual critério técnico você leva em consideração em uma obra de grandes vazões para escolher duto de MPU ou de chapa galvanizada? Então, vamos lá. Grandes vazões ou grandes pressões? Vazões. Bom, o único critério ali para grandes vazões, a gente não tem um obstáculo ali da montagem do MPU. O que difere um pouco é na parte da estruturação para grandes pressões. Para grandes pressões, a gente tem uma tabela de reforço estrutural desse duto. E a chapa, no caso, o painel, né, ele vai de acordo com o dimensionamento. Como eu mencionei, 10 milímetros para exaustão e tomada de ar. Por quê? Porque você tem uma exigência de vazão e pressão menor. Para pressões maiores, já vai 20 milímetros. Pressões maiores ainda, 20 milímetros ele aguenta até 100 milímetros de coluna d'água de pressão, o painel.
30 milímetros até 140 milímetros de coluna d'água. E aí vai mudando a tabela de acordo com os reforços. Os reforços seriam o quê? 2 discos, interno e externo, né, disco contra disco, e uma barra para fazer o quê? A fixação, para assentar aquele duto, para você não ter a abertura ou a descolagem daquele duto. Então vai de acordo com a pressão do sistema. Alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Bom, queria agradecer a todos. Qualquer dúvida, estou na sala do lado, podem perguntar, sintam-se à vontade. E se quiserem passar lá, conhecer a nossa linha de produto, fiquem à vontade. Obrigado a todos.